Olá, tudo bem? Jornal Interativo com as notícias mais comentadas da semana. E nessa edição, outro projeto aprovado em regime de urgência. Você só não falou quanto que foi, né? 6,3 milhões. É aquele 10 milhões lá que começa a diluir. Vamos lá. Ô Zé, os vereadores baixaram o nível na sessão de segunda-feira. Até você é moleque. Foi falado. E ouvidoria da prefeitura continua faltando com a verdade. Alguma hora vai ter que se acertar. Nós vamos mostrar. Nós vamos matar a cobra, vamos mostrar o pau. Vamos lá. A gente volta já já. Vamos começar por onde? Você escolhe hoje, vai. Vamos começar. Como todos os dias você escolhe hoje. Vamos começar pelos vereadores. Vamos. Começar a discutir. Tem um videozinho aí? Tem um vídeo. Você quer soltar já ou não? Põe já. Então vamos soltar o vídeo aí da treta entre Igor Tossato e Vitinho Palhares. Eu acho que a educação cabe em qualquer lugar, vereador Kelso Muniz. Me admira o vereador Cláudio José, colega meu, até de projetos, indicações, por não conceder a parte ao vereador. Fico triste com isso. Eu acho que qualquer vereador aqui sempre dá permissão para o outro para dispor suas ideias. Então eu fico triste com isso. Porque eu acho que aqui é o parlamento, aqui é o lugar que discutimos ideias. Então, peço mais uma vez ao senhor presidente que quando acontecer isso, naquela sala de reunião, a gente coloque essas ideias de respeito. Não entendi, vereador Igor Tossato, por favor, fale mais alto, ou se não, fale aqui no microfone, por favor. Vereador, vamos fale discutir. No microfone, fale no vereador. microfone. Fale no microfone, por favor. Concede a parte aqui no microfone, vereador. Vereador. Conceda a parte ao microfone, vereador Igor Tossato. O senhor Vitor Conceda Palhares. a parte. Senhor Vitor Palhares. Conceda a parte ao vereador. Em primeiro lugar, eu não dirigi a Vossa Senhoria. O senhor está sendo um moleque nesse plenário. Um moleque. Seja homem. Seja homem. Está sendo um moleque. Vereador, peço respeito, vereador. Peço respeito, vereador Igor Tossato. Senhor presidente, tá faltando educação aqui, presidente! Tá faltando educação! Bom, O que você achou disso, cara? rapaz, tem uma treta formada lá. Aliás, não é a primeira vez que o Igor Tossato faz isso. É um vereador despreparado, é um vereador sem noção. Ele não tem o mínimo pudor em falar palavrão, depois pede desculpa, mas não aquele que ele falou ele não pediu desculpa não, Zé. Ele não discute nada com nada, nada que seja interessante. Quer dizer, é o representante do quê? De nada. De nada. Tá? Agora, eles estavam discutindo mesmo o quê? Zé, o Vitinho não discutiram nada. O Vitor estava dando uma parte para ele. Na realidade o Vitinho subiu na tribuna para fazer uma fala dele lá. E houve alguns rumores. Tudo começou primeiro com o Cláudio José e o Kelso Muniz. Cláudio José, primeiro o Kelso Muniz estava parteando um vereador, ele fez uma pergunta ao Parra. Porque está bem claro, os 9 cavalheiros contra os 4 renegados. Eu não tô vendo nada disso. Não, você não tá vendo? Não tô vendo nada disso, porque na hora de volta todos. Não, tudo bem. Vai estar assim, fica aquela briguinha e tal. Me engana que eu gosto. Também acho. Então, mas foi assim, o Kelso estava parteando o Parra, e o Kelso fez uma pergunta pro Parra, e o Cláudio José, na mesa diretora, respondeu pro Kelso. O Kelso virou e falou assim, eu não perguntei para você, o que você tá querendo falar aí? Começou assim. Depois o vereador Cláudio José subiu à tribuna, e o vereador Kelso pediu a parte. O Cláudio José falou assim, não te dou a parte. É regimental. Tudo bem, tá certo? Ele falou, dá uma parte se quiser. Você foi mal educado comigo lá na mesa e na sala de reunião. Não vou mais dar uma palavra pra você. Tô de mal. Brigou com o amiguinho. Na hora que o Vitinho foi falar, o Vitinho citou esse caso. O Vitinho falou, puxa vida, ô Cláudio, nós vamos ter... Toda essa treta que entrou, o Igor mordeu a isca e entrou porque aí. O Igor, como ele mordeu a isca em outros casos também, igual aquele caso meu que ele falou que eu ameacei naquele caso da Salles Caravelli, que ele foi falar, o Davi me ameaçou também. Ouviu falar e foi lá. Ele gosta de entrar nos barcos dos outros, ele gosta de pegar carona na janelinha. Porém, o Vitinho falou, já que você está falando, vereador, fala na tribuna que eu não estou conseguindo ouvir o senhor.
Fala na tribuna. Quer dizer, te dou uma parte. Te dou a parte, pode falar. Te dou a parte, pode falar. Sabe o que aconteceu? O Igor ficou pé. E fez o que fez. Acho que não tinha chamando nada. de moleque. Acho que ele não tinha nada Seja pra- homem. Que isso? Tá vendo? Vamos encerrar esse assunto, que isso aí já me embrulhou o estômago. Mas ele não tinha nada de falar, ele Falou bobagem. Falou bobagem outra vez. Mais uma vez. Né? Bom, eu acho o seguinte, precisa... Uma quebra de decoro, né? o presidente da Câmara precisa botar botar ordem na Teve casa. reunião depois. Tem que botar ordem Teve. na casa. Teve porque reunião. o presidente também não pode apartear. Ele não é vereador de Mas ele aparte. faz. Ele não pode apartear. Ele aparteia. Não é função dele ficar aparteando vereador. Quer apartear, sai da presidência, deixa alguém na presidência e senta. O Parra também fazia isso. Sim. Tudo bem. É porque eles podem tudo, né, Zé? Isso está bem claro. Bom, por falar, ainda vamos estar na Câmara Municipal, vamos falar do outro projeto aprovado em regime de urgência. Entrou segunda-feira um projeto. Projeto de lei número 33. 33. Está aqui. O que fala esse 17. projeto? Zé, esse projeto aqui, daqueles 10 milhões aprovados em regime de urgência que a prefeitura vai pegar Vai poder contratar para empréstimo. poder contratar 10 milhões de empréstimos. com a Caixa. Isso significa quase 10% do orçamento do Quase, município. quase. A prefeitura está fazendo um negócio desse para pagar na outra administração. Exato. E o que a Sara falou sobre isso? A Sara falou que Presta se atenção. isso sair... Presta atenção o que a Sara falou. A Sara falou que a população, mesmo quem era contra o prefeito, está aprovando isso. Eu não sei de onde ela viu isso, de que planeta que ela vem, sinceramente. É outra também. Entendeu? Que se isso sair, vai dar uma guinada na cidade e o prefeito Juliano já é o novo prefeito em 2020. Poxa vida. Ela falou na Quer dizer, tribuna. enterra a cidade em dívida E ganha a eleição. e ela já está falando que ele ganha a eleição. É. Ela está achando que o povo é bobo mesmo, né? Não, tá achando não, tem certeza. Tem certeza. Porém, ela falou isso daí. Só que agora o prefeito mandou esse projeto de lei para a Câmara Municipal, Zé, com as destinações, isso que a gente queria saber, tá? Então, desses 10, 6,3 milhões de reais entrarão no orçamento vigente. E os outros 3,7 para o ano que vem. Como é uma receita, vai aumentar o orçamento desse Vai ano. aumentar, se entrar. Mas tudo isso, se fizer o projeto, se a Caixa aprovar e se for liberado o empréstimo. Pode ser até isso, não é que vai ser. Os vereadores gostam de falar isso. Então, É até 10 milhões, pode ser que não seja. Então, se acontecer isso aí, o Kess errou. Porque o Kess falou que ele não ia contratar o empréstimo. Talvez por isso tenha voltado o projeto. Não sei, porque ela falou que ia vir falar com vocês. Veio falar com Não vocês? veio. Ah, então tá bom. Bom, desses 6,3 milhões de reais, 1 milhão vai para ampliação de rede de iluminação pública. Troca de lâmpada de LED. 2 milhões para a infraestrutura dos distritos comercial e industrial. 2 milhões para perfilamento asfáltico. Aqui eu acho que entra ainda a EP, tá? E 1 milhão para recapeamento asfáltico. Tem que ser feito com empresa de fora. E 300 mil para pavimentação asfáltica, que é tapa-buraco. Tapa-buraco. Endaep, então 2 serviços vão ser feitos pela Endaep, que é o Silvio Brau. Aqui tem tapa-buraco, tem perfilamento, tem recapeamento e tapa-buraco. Exato. Um feito pela Endaep, outro feito pela Endaep e um feito por empresa de fora. Infraestrutura, porque eu não sei se é a Endaep que vai fazer, não sei. Tá, tudo bem. O Kelso Muniz já votou contra. Votou a favor na semana passada e contra nesse. Por quê? Porque disse que não está dentro a compra da usina de asfalto quente para a Endaep fazer o serviço. Não precisa comprar, Ou seja, rapaz. Faz locação. Zé, tá aí o projeto, o pessoal tá sabendo. O interessante desse projeto, vou mostrar bem aqui o projeto, ó. O projeto tá aqui para todo mundo ver. É a página número 2 do projeto. Tá dando para ver aí, Gabriel? Sossegadinho, tá? Que, mais uma vez, regime de urgência, sem debater com a população, sem nenhum tipo de audiência pública e pior, os próprios vereadores não sabem o que é isso. Esse Não que é o sabem. ponto. Eles votam a favor. Sem saber o que é. Só para você ter uma ideia, o regime de urgência ele tem que se justificar. É uma coisa assim, eu vou fazer hoje porque amanhã eu tenho que receber verba. Isso. Você está entendendo? Mas não tem nada que justifique regime de urgência. Sabe que outra coisa que a gente precisa saber? É um absurdo. Qual o valor da parcela, qual o juro da parcela, qual o prazo do pagamento. Todo mundo quer saber isso. Você vai perguntar para os vereadores, eles não sabem. Os caras dão um cheque branco. Bom, 2 coisas interessantes que a gente deve pontuar aqui. Isso empréstimo? É, empréstimo, beleza.
O prefeito atual, Juliano, foi contra esse empréstimo, um empréstimo menor de 1,7, segundo informações, milhões de reais, 1,7 milhões de reais. No tempo do Pedretti. No tempo do Pedretti ele foi contra. Por quê? Falou que ia endividar o município. É lógico. Mas por que ele foi contra lá e agora mandou um 5, 7 vezes maior? É que a Sara tá fazendo a campanha dele Ou já para seja, reeleição. faça o que eu... Como é que é aquele negócio? Faço o que eu falo e faço o que eu faço. Porém, e outra coisa também muito interessante disso daqui é que as más línguas, posso falar? Pode. Falam que se entrar no orçamento desse ano é para tapar buraco. Mas não é buraco do chão, não. É outro tipo de buraco. É outro buraco. Algum passarinho verde. Para pagar dívida contraída e que não está saudável. Então, isso aí nós vamos negócio de folha, assim, sei lá. Bom, sei lá, Zé. É assim que tá. Bom, população de Santaí, vocês estão sabendo que quem vai pagar somos nós. População com o nosso dinheiro, obviamente, daqui 2 anos. Bom, mas se você pedir uma informação para a prefeitura, certamente essa informação não vai acontecer. Uau! Você vai entrar no próximo vai último acontecer, assunto. que é o último assunto, que é a ouvidoria da prefeitura. Quando você faz uma pergunta, ela deve responder exatamente isso. Onde que vai ser aplicado, onde foi aplicado esses recursos aqui, daqui a uns meses, a gente vai fazer a pergunta. Eles não vão responder como sempre, né? Por quê, Davi? Bom, primeiro deixa eu colocar no ar a pergunta que eu fiz, que a gente faz várias indagações. Sim. Tanto nós temos que acompanhar para poder esclarecer os nossos ouvintes que acompanham o Jornal Interativo. Para a gente poder falar, nós temos que saber. Sim. Então a gente faz as perguntas no ERSIC. E o prefeito, numa audiência, ele falou: 80% dos pedidos é do Davi. É lógico, eu trabalho num órgão de imprensa. Eu preciso ter informação. Sim. Porque quando eu vou conversar pessoalmente, eles falam: manda por escrito, manda por escrito. Então agora a gente manda tudo por escrito, bonitinho. Há muito tempo a gente já faz isso. Eu vou colocar para vocês no ar agora a pergunta que eu fiz. Só fala, que é mais fácil. Só falar? Só tá bom. falar. É sobre aquele carro que foi batido lá na Obras, há um tempo atrás. Que não quiseram falar quem bateu esse carro, porque deve ser uma pessoa muito importante, porque está sendo protegida. Sim. Qual o valor, onde foi feito, tal, para ver se vai descontar do funcionário ou não. A resposta agora, dentre outras respostas, a resposta agora veio. Você está fazendo essa pergunta porque, pelo histórico da prefeitura, toda batida de carro, o motorista responsável, ele tem que pagar a conta. Senão não pode bater carro aí que você não tem ideia. Senão não tem jeito. Entendeu? Então, tem que pagar a conta. Inclusive aquele carro da prefeitura que bateu lá em Marília também, tem que pagar a conta. Lá a franquia é bem cara, já fiz a pergunta. Tem motorista profissional na prefeitura e quem estava dirigindo, segundo o prefeito, era ele. Agora, segundo outras pessoas, não era ele, era o motorista. O secretário do que é? Ele não é secretário, ele é diretor. De comunicação. Então, todo mundo sabe que o diretor de comunicação é que dirige para o Juliano aqui da Cena. Agora, na viagem, coincidentemente, foi o Juliano que estava dirigindo. Mas tudo bem, quero saber quem vai pagar aquela conta. Essa linha é muito preta. Entendeu? Ué, é carro público e tem que saber quem é. Tem que saber quem é que vai pagar. Se levasse um motorista profissional da prefeitura, talvez tivesse escapado dessa. E o Juliano bateu atrás, né? E o Juliano devia tomar esse cuidado de ser conduzido por um motorista profissional. Porque, teoricamente, ele tem mais capacidade de fazer isso. A legislação antigamente exigia que fosse um motorista profissional. O motorista motorista é para isso. Para isso. Motorista é para isso. Não, dá licença. Zé, vamos lá, vamos voltar no assunto. Bom, como a gente pesquisa o carro, tal, foi falado que o carro realmente foi batido, foi por um servidor, a despesa ficou em R$ 1.480, mandaram os 2 números dos empenhos, aqui que entra a brincadeira. No dia 19 do 6, agora, quarta-feira, a resposta chegou que o serviço já tinha sido pago, os empenhos de número 4827 4828 foram indicados e que... falou que o serviço não tinha sido pago, o serviço não tinha sido pago, mas que os empenhos já estavam feitos, 4827 4828. Beleza, aí eu perguntei, vai descontar do servidor? Mesmo sem saber, porque até agora não me falaram. Perguntaram, não, porque o serviço ainda não foi pago. Então eu entendo que assim que eu for pago, vai descontar do servidor, né? É ou não é? Beleza. Aí agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar para vocês agora os 2 empenhos. Eu vou deixar no ar e vou falando aqui.
Gabriel, pode colocar no ar? Eu vou falando aqui. Você tá vendo esses dois empenhos aí, Zé? 4827, 4828? Olha só onde eu fiz as marcações. Os dois foram liquidados e pagos no dia 11/6. Peraí, vou recapitular. Eles me responderam no dia 19 que esse serviço desse carro batido por uma pessoa desconhecida que eu ainda não sei, falaram que não foi pago. A resposta da prefeitura é: o serviço não foi pago. Porém, quando a gente entra na transparência, a gente vê que os serviços já foram pagos uma semana e um dia antes. Qual é o intuito disso? Pode voltar para cá, Gabriel. Qual que é o intuito disso? Mentir? Faltar com a verdade? Ou enganar? Ou proteger essa pessoa que bateu esse carro? Davi, Isso é quebra de acesso à lei de informação. Eu vou dizer mais uma coisa. Vai chegar um tempo que as prefeituras vão deixar de gastar aproximadamente 120 mil reais por ano com publicação de editais. Vai chegar um tempo. Tem prefeituras que já fazem isso, José. Já, algumas prefeituras. Mas vai chegar um tempo que precisa fazer isso. Prudente, que a prefeitura vai fazer isso, vai economizar 120 mil reais por ano. Só que é o seguinte, para economizar, para ter credibilidade, ela precisa começar a falar a verdade. Sempre. Independente. E colocar as coisas como devem ser. Para que a população possa ter crédito naquilo lá, que seja uma fiel representação do que o município quer falar, quer fazer, quer editais de concorrência, etc. Porque senão, filho, vai ser uma pauleira, vai ser um descrédito, vai ser uma mudança, vai ser uma treta uma atrás da outra. Mas o interessante é que a atual gestão se preza e se vangloria da transparência que é dada. Um exemplo disso é uma carta aberta que foi lida na sessão desta segunda-feira, dia 17, que foi lida lá em resposta ao munícipe Clóvis Amorim. Ele perguntou sobre alguns casos de dengue, ou quais as ações que vão ser feitas. Então, ao invés dele fazer pela ouvidoria, ele fez uma carta aberta à Câmara. Pode ser feito. É um direito dele? Ele fez. Sabe o que o prefeito respondeu? Por que o morador não foi direto na imprensa da prefeitura, bababá, e por que disso, por que aquilo, e porque nós prezamos pela transparência que é a marca registrada dessa administração. Tá aí, mostrado, porque aqui a gente tem que mostrar, a gente fala e mostra, que a prefeitura faltou com a verdade ao falar que um serviço já tinha sido não tinha sido pago, e a gente consegue mostrar que foi pago uma semana e um dia antes. De duas coisas. Ou a pessoa que respondeu é mal informada, é incapaz e incompetente, ou eles têm o intuito de enganar a imprensa e enganar o cidadão. E mais uma, ou proteger a pessoa que bateu o carro. Porque a pessoa que bateu o carro deve ser protegida da prefeitura. Porque você recebeu uma visita um dia aqui de uma pessoa que bateu um carro da prefeitura. O que ela falou pra você? Falou que ele pagou. Que pagou. Por que essa pessoa que bateu esse carro lá na obra do... Motorista de caminhão, né? Não é? Motorista de grande. O pequeno paga. O protegido, cargo de confiança, né? Não paga, cargo de confiança não precisa pagar não, porque é amiguinho do prefeito. Bom, acho que chega, né? Por hoje deu, Semana que vem a gente volta. Abraço.